ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Mas Deus quebra porque Ele quer ser o mal. Ele quebra porque quer te fazer de novo. Amém? Nós estamos no estudo, amém, gente? Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Ah, pastor, já, mas cumprimenta de novo. Dá uma boa noite para ele, dá uma boa noite para ela. Vocês viram que nós gastamos hoje um tempinho orando, buscando, clamando? Vocês viram, perceberam? Por quê? Porque eu me recordo da palavra de Deus que não falha, que não erra. E a própria Bíblia diz que uma vez o servo de Deus, Moisés, ele estava no monte orando, lembra? E a Bíblia diz que quando os amalequitas se juntaram contra o povo de Deus, Josué ficou no pé do monte lutando. Tem gente que vence na oração, tem gente que vence na adoração. Existe uma diferença entre oração e adoração. Tem gente que vence orando, mas tem gente que vence o quê? Adorando. Por isso que eu pedi para você louvar, porque pelo simples fato de você adorar, pelo simples fato de você clamar, louvar, existem coisas que podem ser dissipadas, destruídas, vencidas. Então que você ore e adore. Amém? Existe uma diferença entre você orar e adorar, e que todo domingo você possa expressantemente, mas mostrar para Deus que além de adorador, você é orador. Você é uma pessoa que clama, e a Bíblia diz que todo aquele que clama, ele receberá. Diga glória a Deus. Mas nós começamos um estudo há 4 domingos, aliás, hoje é o quarto de um estudo. A bênção de Deus vai bater na minha porta. 7 comportamentos, 7 atitudes, 7 coisas, passos, degraus que nós precisamos subir, avançar, para que então a bênção de Deus ela possa chegar até a sua vida. E olha aqui para mim, irmãos, é muito melhor. Além da gente ficar correndo atrás de bênção, não é errado, eu já vi um monte de gente que corre atrás de bênção, corre atrás de emprego, corre atrás de casa, corre atrás de carro, corre atrás de um monte de coisa, não é errado, só que é muito melhor você permanecer na onde você está e a bênção arremeter a você, bater na sua porta e encaixar exatamente naquilo que você precisa. Existe essa possibilidade? Sim, mas para que ela seja real na minha vida, na sua vida, alguns comportamentos você precisa ter. Você precisa mostrar para Deus. Não adianta apenas você dizer: Deus, eu quero que a sua bênção bata na minha porta, se você não fizer coisas para isso acontecer. Existe, olha aqui para mim, a diferença entre você fazer o milagre acontecer e pedir para o milagre chegar. Porque tem milagre que não acontece só pelo simples fato de você pedir. Você tem que trabalhar para aquilo acontecer. Não adianta você apenas falar: Deus, estou aqui, amém, e ficar de mão atada. Então existem 7 passos fundamentais que, se você fizer, a bênção de Deus, não é a do homem. Tudo é que, olha para mim, tudo que é do homem termina. Toda bênção, toda fase, tudo que é bom, que é de alguém, acaba. Então, se na sua vida algum ciclo terminou, porque não era de Deus, porque se fosse, permanecia. Tudo que é de Deus permanece, o que não é, acaba. Olha aqui para mim, e para que a bênção de Deus permaneça, alguns passos você tem que dar. Nós demos o primeiro há 3 domingos atrás, lembra? Nós temos que ter uma vida com propósito. Eu vou recapitular rápido, para a gente não ficar preso no estudo, só para quem está chegando agora não ficar de fora, e pior que não entender errado. Então o primeiro passo do estudo, o primeiro domingo, é estabelecer propósito, uma vida com propósito. Exemplo: Ezequiel estava no vale, mas para ele estar naquele lugar, tinha para ele ele não estava passando por aquilo por passar. Naquela situação, naquele lugar, existia um propósito, e ele viveu o propósito de Deus. Amém? Segundo domingo, nós tratamos sendo preparados. Ninguém vive o propósito se não for o quê? E aí nós falamos e investimos um tempo muito grande sobre sementes, e falamos das diversas sementes que o semeador lança, e algumas não geram, não germinam, não brotam, elas não têm gestação. Por quê? Porque existe algum problema relacionado àquilo que impede elas de gerar. Então só vive o propósito quem é
preparado. E aí eu soltei uma frase no segundo domingo que eu disse: sem semente, sem fruto. Por que eu não dou fruto? Porque você não tem semente. O dia que você tiver semente, você vai dar fruto. Se você não tiver semente, é impossível você dar o quê? E domingo passado, terceiro domingo, terceiro passo, terceiro dia abençoado que nós aprendemos, eu tratei sobre não deixe o tempo vencer. Amém? Você pode repetir isso? Diga: não deixe o tempo vencer. E aí nós percebemos dos versículos 11 ao 16 de Atos que nós lemos, que o tempo já tinha vencido a maioria, porque ainda que eles estivessem em oração, quando Pedro bate a porta e a menina usada, e até um texto que nós vamos usar de outro entendimento hoje, essa menina, quando ouve Pedro bater na porta, o propósito de orar era pela liberdade dele, ela vai contar para quem orava, e um dos que orava disse que ela estava o quê? Doida, fora dela. Por quê? Porque essas pessoas já tinham sido vencidas já não criam mais, já não confiavam mais, talvez até faziam, mas faziam e aí eu trouxe o entendimento. Tem gente que até vai na igreja, mas vai por aí. Tem gente que até busca Deus, mas busca por buscar, porque já foi vencida pelo tempo, porque alguma coisa não aconteceu, não saiu do jeito dela. Aqui essa pessoa, quando trata essa menina: ó, você está louca, é o seu anjo, já tinha evidência de que ele tinha sido vencido pelo tempo. Quem está entendendo isso aqui? E aí eu disse, olha aqui para mim, que por mais que eles buscassem, orassem, eles não criam. E eu citei uma frase sobre Davi: enfrentar o leão e o urso fez Davi um rei. Venceu o urso e o leão fez Davi alguém que estava no trono. Então olha aqui para mim, por quê? Porque ainda não era tempo. Então não queira reinar na hora errada. Não julgue você estar pronto só porque você venceu o leãozinho, só porque você venceu o ursinho. Estou pronto para reinar. Espera aí, tem gigante, tem Hebron, tem terras para serem possuídas. Então ninguém, por causa de uma vitória, pode ter uma falsa sensação de preparo. Isso pode te atrapalhar. Vencer leão e vencer o urso não significava que Davi estava pronto para reinar, porque ainda não era tempo. E falei sobre dois personagens importantes. Por que eu estou investindo um tempo? Porque foi domingo passado esse estudo, e eu falei sobre Moisés. Moisés, vencido pelo tempo, pela situação, estava quase chegando em Canaã, um passo para chegar no que Deus queria, e a Bíblia diz que a bênção dele foi tirada, porque ele foi vencido pelo momento, porque quando ele tinha que fazer uma coisa, ele fez outra. O que impediu ele de chegar? Ele morreu, olha para mim, quase lá. E quantos não estão aqui morrendo quase lá? Perto de serem agraciados, perto de serem colocados numa posição alta do emprego, vão lá e pedem demissão, saem. Quantos não estão quase lá e desistem dos seus casamentos? Quantos não estão quase lá e jogam tudo para o alto, porque não conseguem firmar, aguentar, suportar? Moisés foi assim, perdeu tudo. Então o tempo venceu Moisés, mas olha aqui para mim, já o tempo para Zacarias e Isabel não foi problema. Pastor, por que o tempo não foi um problema para Zacarias e para Isabel? Porque mesmo eles sendo improvável, aconteceu que eles buscavam, eles não desistiram, eles queriam ser pais, e sabemos que na naturalidade humana, para você ser pai, para você ser mãe, tem um tempo, tem um período, passou daquele período não tem como. A mulher tem um ciclo mensal todo mês, que quando é interrompido pelo tempo da vida, não tem como gerar. Talvez até por esse tempo, essa mulher, junto com os Zacarias, que era idoso, já tinham pensado, era improvável. Mas olha para mim, mesmo sendo improvável que eles buscaram, eles não desistiram. Você vê em algum momento Zacarias ou Isabel entrando na igreja, murmurando, reclamando, chutando tudo, quer saber? Deus não é comigo com esse não, porque se for tinha me dado. Nenhum momento. O tempo não foi problema para Zacarias e para Isabel, mas e quantos não estão desanimando, desistindo por não gerar no tempo dela o que elas gostariam, e alguns estão um passo de receber os milagres, mas estão parando, estão desistindo,
estão jogando tudo para o alto. Teve um dia que Zacarias precisava ir para a igreja, caiu em sorte. Lucas 1,5, você lê depois em casa. E aí caiu em sorte, você tem que ir para a igreja hoje. E se ele não fosse? O que tinha acontecido? Fala, gente. Se Zacarias naquele dia não tivesse ido para a igreja, o que tinha acontecido? Mas ele falou, eu vou. Talvez ele estava cansado, talvez ele estava exausto, talvez ele estava cheio de problema para resolver naquele dia, não era a escala dele, e ele teve que deixar tudo de lado para poder fazer, e foi agraciado. Mas quantos no quase lá não desistem? Se ele não vai, não tinha recebido. Amém, gente? Então, olha para mim, você precisa perseverar até o fim. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga, você precisa perseverar até o fim. Amém, gente? Pastor, não quero orar. É aí que você tem que orar. Não quero fazer. É aí que você tem que fazer. Porque se você for deixar de fazer algo porque você não quer, você não faz nada. Por isso persevere até o fim. Diga, persevere até o fim. Mas vamos para o texto de hoje, texto-chave que será a base para todo o propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24. Atos dos Apóstolos 12, versículo 24. Primeiro passo, primeiro degrau, uma vida com propósito. Segundo, sendo preparados. Terceiro, não deixe o tempo vencer. E hoje, vamos ler? Qual que vai ser o de hoje? Atos dos Apóstolos 12, versículo de número 1. Por aquele mesmo tempo, vamos ler juntos? O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E fez o quê? 2. E matou a espada. Boa noite, gente. Vamos participar. Em nome de Jesus, é para Deus, vamos lá? E matou a espada Tiago, irmão, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos ler juntos os 5. Pedro, pois, era guardado, mas a igreja... Vamos ler de novo? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, qual que é o passo de hoje? Olha aqui para mim. Superação. Diga superação. Vou falar uma frase que você tem que guardar no seu coração para você entender o recado de hoje. Você só vai conseguir avançar se você superar. Você só vai conseguir avançar se você superar. Enquanto você não superar o que passou, o que aconteceu, o que falaram, o que fizeram, o que você viveu, o que você passou, você vai receber o que você tem. Agora, se você quer evolução, você tem que ter superação. Diga bem forte: eu preciso aprender a superar. Olha aqui para mim. Superação significa transição de uma situação ruim para uma situação boa, ato contínuo de progresso, vencer uma situação desagradável. Perceba nos versículos 4 e 5, a igreja orar, não evitou Tiago morrer e nem Pedro de ser preso, e mesmo assim eles continuaram fazendo o quê? Mesmo em contínua oração, Tiago sendo morto, Pedro continua ainda uma noite preso. Então orar
fazer a parte deles ainda com Deus não evitou algumas coisas de acontecerem, mas olha aqui para mim, para eles continuarem fazendo o que faziam, eles precisaram fazer o quê? Fazer o quê? Tem tanto cristão mimadinho, machucadinho. Pastor, mas é que não é o Senhor. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Eu sentou na minha cadeira, eu já não gosto. Enquanto você não aprender a superar tudo que na sua vida você passou, você vai continuar na vida que você tem, não vai sair dela. Eles perderam Tiago e Pedro estava sendo preso, e isso não interferiu eles de continuarem o quê? O que é isso, irmãos? Uma pessoa que continua fielmente cumprindo com o dever dela, ainda que as coisas não estejam do agrado dela, acontecendo diferentemente do que ela busca. O que é isso? Superação. Porque uma pessoa que não supera, raramente ela vai continuar firme. Uma pessoa que supera, pode acontecer o que for, ela vai continuar. Agora, se você em algum momento da vida você saiu fora de algum projeto, de algum dom, de alguma vontade, de algo que Deus tinha para você, porque você não superou. Quem supera, continua. Só vai conseguir avançar aquele que conseguir. Só vai conseguir avançar. Só vai conseguir avançar se algum Tiago da sua vida morreu, ou algum Pedro foi preso, e você parou de fazer algo que você fazia, você não superou, você está estagnado. A igreja perdeu Tiago, Pedro está preso, e eles estavam lá, firmes no que, gente? Firmes no que? O fato da igreja, mesmo Tiago morrendo e Pedro sendo preso, representava clara superação, resultando instantaneamente na libertação de Pedro. Perceba que eles orando não evitou Tiago morrer. Perceba que eles orando ainda não tinha tirado Pedro de dentro da prisão, mas foi coisa rápida que eles mesmos não esperaram, porque eles haviam aprendido a superar. Você quer ver no versículo 13? Pula para o 13 e 14. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava onde? E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o que? É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se... Olha aqui para mim, você percebe que Pedro estar dentro da cadeia já não era problema para aqueles que oravam. Escute o que eu estou te dizendo. Pedro estar preso já não era problema para esse grupo que estava separado em um lugar orando, não era problema nenhum. Só que olha aqui para mim, tanto que a menina, quando leva a notícia de que Pedro estava na porta, alguns desacreditaram, alguns sequer deram crédito para ela. Por quê? Já que Pedro estar preso não era um problema para eles, por que que eles não acreditaram nela? Já perguntou? Por que que eles não deram crédito na menina, de que Pedro realmente estava lá? Porque olha aqui para mim, eles não estavam dando importância para a prisão, eles estavam dando prioridade para a liberdade, que aconteceu de uma maneira tão rápida, tão frenética, tão ágil, tão veloz, que um dos que ali oravam disse para a menina que ela estava ficando doida, porque Pedro estar preso para ele já era uma superação, já era uma fase concluída, uma etapa vencida, já não era mais um desafio. Por isso que quando a menina diz: olha, o Pedro está ali, disseram que ela estava doida, disseram que ela estava fora de ti, porque para eles Pedro estar preso não era problema. Eles queriam a liberdade, mas por que não creram na liberdade quando a menina leva? Porque eles não pensavam que iam ser rápido demais. Só consegue avançar quem consegue superar. Vou repetir, só consegue avançar. Ó, pra você entender, passado não é comigo mais.
Agora todo mundo que não supera passado, perdas, acontecimentos, feridas, seja o que for, olha para mim, você não vai conseguir chegar. Você vai ver todo mundo chegando, ultrapassando em chegada, ganhei, venci, Deus é comigo. Você, poxa, caramba, por que eu estou aqui? Porque você não superou. Davi, para lutar com o gigante, ele teve que superar leão e teve que superar urso, senão ele não tinha chegado no gigante. E para chegar no trono ele teve que superar o gigante, Golias, e o urso e o leão. O que você tem que superar para chegar lá? É você e Deus, meu irmão. Não adianta você querer atribuir: ah, pastor, mas a minha vida está assim por causa do fulano, a minha vida está assim. Não, a sua vida está assim porque você é o culpado. O maior culpado da sua vida está do jeito que está, é sua. Agora, se você quer que a sua vida mude, tome uma atitude, deixa o que passou e vai em rumo ao que Deus preparou para a sua vida. Senão você vai continuar do jeito que está. Orar não impediu Tiago de ser morto. Orar deixou Pedro uma noite ainda preso. Mas eles não deixaram, ainda com a prisão e com a sentença de morte, eles não deixaram de orar. Diga glória a Deus. Diga amém. Você só vai conseguir avançar quando você conseguir superar. Diga mais uma vez: você só vai conseguir avançar quando você conseguir superar. Fala para quem está do seu lado: você só vai conseguir avançar quando você conseguir superar. Superar a traição, superar a perda, superar a dor, superar a facada nas costas que te deram, superar o engano, a mentira, tudo. Enquanto você não superar, a sua vida vai continuar estagnada. Só vai quem supera. Quem está entendendo isso até aqui? Apocalipse 2:10, vai para lá. Deus prospera quem supera. Não ia falar não, mas José do Egito é o maior exemplo de superação que pode existir. Foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e mesmo assim ele fez o quê? Ah, pastor, mas eu não sou José. Então por que você ora para governar? Para de orar para governar. Se contente com a vida que você tem. Para de orar: Deus, não quero porta aberta, não quero porta aberta, não quero melhor, não quero nada. Porque quem quer, faz isso acontecer. Se você não quer superar, não ore para governar. Diga glória a Deus. Se você não quer esquecer, se você não quer dar lugar para o que Deus tem na sua vida, não peça o que você não tem condições de receber. Só governa quem supera. Só chega quem esquece. Amém, gente? Para a bênção de Deus bater na porta, na vida dos que oravam, eles teve que superar a morte de Tiago e a prisão de Pedro, porque senão eles não teriam feito, nem conseguido, com que Pedro tivesse recebido a libertação. Então só governa quem supera. Eu vou perguntar: você quer governar? Ah, pastor, eu quero carrão, quero caçamba, quero dinheiro, quero bênção, quero família guardada, quero tanta coisa. Então supere. Agora, se você não quer superar, não ore para governar. Amém? Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Tem coisas que você vai passar, ainda que você não queira. Eis que o diabo lançará alguns de vós na onde? Olha aqui para mim, tem gente que vai ter que ser presa. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Se é que você já não está preso. Tem gente que já está preso no vício. Tem gente que já está preso no mundo. Tem gente que vai passar pela prisão. Por quê? Para provar se você quer governar ou não. Porque falar que quer governar é fácil. Agora quem quer governar vai ter que aprender a fazer o quê? Você quer governar? Então supere. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Que prisão que você está preso? Tem gente que está preso na ideologia de pensamento que ele tem. Ele defende uma tese que não é verdade, um argumento que não tem nada a ver com a palavra, mas ele está firme nele. Você está preso. Só vai conseguir se você superar isso, se libertar dessa falsa ilusão que você está com a verdade, de que você está no caminho certo. Então o diabo vai prender alguns, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de quanto tempo?
uma tribulação pequena, não vai durar muito tempo. Só que olha o que ele continua dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? E dar-te-ei o quê? Pastor, eu quero ser coroado. O que você tem que ser? Pastor, eu quero ser coroado. O que você tem que ser, irmão? Olha aqui para mim, pisar no céu é uma coroa de salvação só para aquele que é. Você quer entrar no céu? Você tem que ser o quê? Você quer entrar no céu? Você tem que ser o quê? Fala para quem está do seu lado, você quer entrar no céu? Você tem que ser fiel. Pastor, e se eu não for fiel? Não vai passar nem na porta. E receberá a coroa da vida. Quem? Ser fiel até a morte. Eu tenho que ser fiel até onde eu aguento. Não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais olhar para o fulano, não aguento mais ouvir a ciclana, eu não aguento mais viver no mesmo patamar daquela pessoa, na empresa já não aguento mais estar lá dentro, eu não aguento mais nada, pastor, na minha família, eu vou desistir. Não é fiel até onde você aguenta, é fiel até morrer, irmão. É dar vida pela fidelidade. Aí sim você consegue avanço, aí sim você consegue ser coroado. Agora essa fidelidadezinha que alguns julgam ser importante, não vão levar a lugar nenhum. Porque a fidelidade que coroa é a fidelidade que dá a vida. Você é fiel? Você tem que dar o quê? Não está escrito isso? Coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Sofrimento é inevitável, tá? Você vai sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante quanto tempo? Então alguns vão ser presos temporariamente para ser provado. Me perdoe, gente, mas olha aqui para mim. Tem gente que é que nem goiaba, lindo por fora, mas tem bicho dentro, que sai quando é provado, quando é amassado, quando é colocado contra a parede, espremido, o bicho que está para fora sai. Já viu goiaba? Tem gente que mostra uma coisa por fora, mas é outra. Por isso que Deus faz o que antes de coroar? Prova. Senhor, te adoro. Me adora? Então peraí, vou te dar um vale de ossos secos, vai lá, tchau. Eu não aguento mais, porque se Deus fosse comigo, por que eu estou nesse lugar? Deus não é comigo. Mas peraí, você não quer coroa da vida? Vai ser provado, vai ser testado, vai ser tentado, porque falar até papagaio, Deus quer ver fidelidade, atitude. Então alguns temporariamente serão provados, testados, tentados, para ver o que tem dentro do coração, porque se tiver bicho, uma hora vai sair. Sejam fiéis, mesmo que tenham o quê? E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Olha aqui para mim, irmãos, só vive quem morre. Vamos repetir isso? Só vive quem morre. Só vive quem morre. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Só vive quem morre. Agora olha aqui para mim. Você morreu para você ou você está vivo? Quando eu morro para mim, mesmo sendo provado, eu vivo para Deus. Mas quando eu vivo para mim, eu morro para Deus. Impossivelmente Deus vai me dar a coroa. Impossivelmente Deus vai permitir. Olha aqui para mim. Você acha que aquele povo estava orando porque eles queriam? Eles estavam orando para Pedro não morrer. Mas eles não estavam orando porque queriam. Tem coisa que a gente faz não é porque quer. Tem coisa que a gente faz porque a gente é fiel. E acabou. Tem dia que você está casado, mas não tem dia que dá vontade de descasar. Mas você continua o quê? Casado. Porque tem coisa que você faz porque você é o quê? Fiel. Tem dia que dá vontade de descasar. Fala, vamos descasar? Você vai para um lado, vou para o outro. Mas você tem que continuar casado. Não adianta. Tem coisa que eu faço não é porque eu quero, mas é porque eu tenho que ser o quê, gente? Eu tenho que ser o quê? Então a bênção só vai coroar alguns e bater na porta de alguns quando ela aprender a ser o quê?
Como que eu sei que uma pessoa é fiel? Ela dá a vida. Se preciso for morrer, ela morre. Mas ela não permite que o Tiago morto e o Pedro preso interfira no que ela faz. Isso não mexe com ela, porque ela já aprendeu a superar. Diga glória a Deus. Você só vai conseguir concluir quando você conseguir evoluir. Você tem que evoluir. Vamos ver exemplo disso? Marcos 5, 25. Vamos ver a evolução de uma mulher? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 25, vai para lá. História conhecida, tá? Diz assim, versículo 25: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia 26 padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Leia comigo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? Olha aqui para mim, irmão. Ela não tinha para onde correr. Uma mulher que tinha uma doença incurável, ela já tinha recorrido a todos os recursos precisos, nenhum resolveu. Até que agora, sem nenhum recurso, essa mulher está estagnada na vida. Como muita gente, tem muita gente que prefere aplicar recurso em tudo. Ela procura pai, procura mãe, procura irmão, procura amigo, procura todo mundo, deixa Deus como última escolha. Depois que perde tudo, depois que as portas se fecham, depois que a vida dela está no fundo do poço, ela se lembra de Jesus. Essa mulher só se lembrou de Jesus quando não tinha mais o que fazer, quando ela não tinha a quem recorrer. Olha para mim, ela não poderia ter recorrido antes de perder alguma coisa? Mas ela escolheu fazer do jeito dela e perdeu. Agora não tem para onde ir. Ó, duas opções ela tem: continuar ou parar. Diga bem forte: eu tenho duas opções: continuar ou parar. Fala para quem está do seu lado: você tem duas escolhas: continuar ou parar. Você não precisa me responder. Quantas vezes você sentiu vontade de parar? Quantas vezes você sentiu vontade de chutar o balde? Quantas vezes você sentiu vontade de entregar os pontos? Eu tenho certeza que a vontade de parar sempre falou mais alto que a vontade do quê? Por quê, pastor? Por que a vontade de parar sempre fala mais alto que a vontade de continuar? Porque é muito mais fácil desistir do que superar. É muito mais fácil conviver sem do que aprender a conviver junto com a superação. Eles estavam convivendo com a perda do Tiago e com o Pedro sendo preso e não pararam de orar superação. Agora essa mulher está sem recurso nenhum, ouve falar de Jesus, só que tem um problema. Olha aqui para mim. Essa mulher não podia estar no meio das pessoas, multidão para ela era um sério problema. Se ela fosse pega no meio de multidões, toda pessoa que se enquadrasse em multidões, ela era possivelmente morta a pedradas. Não podia. Ela não podia estar no meio de duas, de três, de quatro, de nenhum tipo de multidão. Jesus está passando, ela está ouvindo, e o que é que vem atrás de Jesus? O problema dela, multidão. Atrás do que ela queria vinha um problema. Olha para mim, você só vai conseguir avançar quando você conseguir superar. O seu problema te afasta da sua evolução, então supere. Ou eu passo por essa multidão, ou eu morro doente com enfermidade. A multidão era um problema para ela que precisou ser superado. Ela não podia ser pega no meio da multidão. Se fosse alguém denunciava, essa mulher podia ser morta. Só que olha para mim, ela preferiu arriscar superando do que continuar do jeito que ela estava. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Quando que eu vivo? Quando eu morro.
morrer, eu vou tocar. Se eu não for curado, não estou nem aí. Pelo menos eu tentei. Pode me apedrejar, mas eu vou, Jesus. Pá! Quando eu morro para mim, eu não queria ir, porque vai que não dá, vai que não funciona, mas eu vou. Morri para mim, não queria, mas fui. Viveu. Porque quando ela toca em Jesus, o que ela foi? O que ela foi? Ela só viveu porque ela decidiu morrer. Só vive, só avança quem supera. Só conclui quem evolui. Essa mulher evoluiu. Essa mulher superou. Essa mulher acordou para a vida antes que fosse tarde. Olha aqui para mim, quando existe uma evolução, uma conversão, pastor, o que significa conversão? Olha aqui para mim, não fique assustado comigo, mas olha para mim. Existe muito cristão, não somente na nossa igreja, não somente no nosso ministério, como em qualquer outro que se diz ser cristão, que não é convertido. Tem muita gente que levanta a mão para Deus, tem muita gente que lê a Bíblia e faz campanha, vem na igreja, mas não é convertido. Uma pessoa convertida significa alguém que teve mudança de comportamento. Se o meu comportamento continua sendo o mesmo comportamento de quando eu não conhecia Jesus, sinto muito, você não se converteu. Uma pessoa convertida muda a sua forma de agir. Uma pessoa convertida, ela não faz o que ela fazia antes. Por quê? Porque ela se converteu. Você é convertido? Essa mulher precisou converter. Essa mulher precisou fazer de outro jeito. Ela fez do jeito dela e não conseguiu. Precisou se converter. Vou atrás de Jesus. E recebeu o que queria. Então toda pessoa convertida, ela tem mudança do quê? Você começa, depois que você se converte, que você muda o seu comportamento, olha aqui para mim, você começa a simpatizar com coisas que antes da conversão você não simpatizava. Depois que você muda o seu comportamento, aquilo que na evolução, antes da evolução acontecer, não era importante, você passa a buscar aquilo que agora, depois da evolução, significa e é importante, porque você superou, você evoluiu, você cresceu. O que antes não tinha valor, depois de convertido, agora tem. Você quer ver quantos de vocês já não passou na igreja e falava, eu virar crente? Você está sentado dentro de uma igreja hoje, ô bocuda. Bocuda. Dá dízimo? Nunca! E hoje você é o mais fiel da igreja. O que é isso? Mudança de comportamento. Então aquilo que antes da evolução para você não tinha importância, depois de convertido, agora tem. Diga glória a Deus. Essa mulher evolui, começou a perceber. E aí vem a frase: você só vai conseguir avançar quando você conseguir. O que antes da evolução não era importante, depois da evolução vai precisar ser. Senão, você vai continuar do mesmo jeito. Tem gente que se diz que converteu, mas Jesus continua sendo qualquer outro. Se Jesus falar ou não falar, para ela não tem a mínima. Ela acha que talvez o Deus dela, a vontade dela, Deus vai falar o que ela quer ouvir. Você não evoluiu, uma pessoa que evoluiu, aonde tem que tocar Jesus? Então vai, o problema está antes, então vou superar o problema e vou chegar nele. Isso é conversão, é enfrentar o problema para chegar no que deseja. Agora, se eu sigo a Jesus e não enfrento problemas para conseguir o que eu procuro, eu não me converti. Isso já é vida boa para quem acha que se converteu. Quem se converteu vai passar por aflições. Você passa por aflições? Amém, gente? Você passa por aflições? Pode ser um sinal que você pode ser convertido. Amém? Samuel, 1 Samuel 1. Vai para lá. Primeiro Samuel, capítulo 1. Quarto passo para a bênção de Deus bater na sua porta: superação. Só avança quem supera. Sempre antes de você chegar no que você precisa, você vai enfrentar problemas. Se você desistir dos seus problemas, você não muda, nada acontece. 1 Samuel 1, versículo também primeiro, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim,
da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, e estavam ali Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado. Deixa eu te explicar rápido, olha para mim, uma família que tem um problema. Naquela época o homem podia ter 2 mulheres, hoje não pode mais, amém, gente? Isso aqui é regra, é fato, todo mundo já sabe. Mas o Eucana tinha 2 mulheres, uma chamava Penina, outra chamava Ana. Qual que é a diferença? A Ana não gerava, a Penina gerava. A Penina tinha muitos filhos, a Ana não. Uma vez por ano eles subiam para sacrificar, ofertar, colocar oferta no altar do templo, para a família, a Deus. Tem gente que diz, pastor, eu não preciso fazer oferta pela minha família, esse negócio é invenção da igreja, vai na Bíblia. Eucana ofertava no templo pela sua família, ele deu ofertas em relação a Penina e os filhos, e quando ele olhava para Ana, ele dava uma oferta maior, porque ele amava a Ana. Aí a Bíblia diz que por a Ana não possuir filhos, e a Penina possuir, olha o versículo 6, a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Chegou um dia que tanto o Eucana de ofertar, a Bíblia diz que a Penina percebia que ele amava mais ela do que propriamente a Penina. Então a Penina, por gerar, começava a irritar. Olha aqui para mim, a Penina era usada pelo capeta, pelo demônio, pelo diabo, para tirar a paz de quem? Olha aqui para mim, quantas Peninas na vida não têm sido demônios para tirar sua paz, e você tem se deixado levar, você tem se deixado colocar-se nessa situação, porque uma vez que a Penina irritava a Ana, era dela ou não aceitar aquela irritação. Ana, eu tenho filhos, você não tem. Ela deixava de comer, ela deixava de beber. Olha aqui para mim, tem gente que quando passa por alguma coisa que ela não gosta, ela não ora, ela não come, ela não vai na igreja, ela não quer saber de Deus. A primeira coisa quando alguém passa um problema que ela corta é com Deus. Eu nunca vi alguém passar por problema e falar assim: não vou trabalhar amanhã. Por que você vai? Não vou mais dormir com meu marido, quero mais também dormir, eu vou lá para casa da minha mãe. Não, a primeira coisa quando alguém passa um problema é cortar vínculo com quem? Você não é convertido, irmão. Quem é convertido passa a multidão que precisar para tocar em Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se você acha que está bem, que está com Deus, que Deus é com você na vida que você está, Deus te abençoe. Daqui uns meses nós conversamos e vamos ver quem tinha razão, será o seu Deus ou será o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será coroado. Você quer ser coroado? Seja fiel com a sua vida. A Penina irritava: não quero mais orar, não quero mais comer, não quero mais beber. Ficava fraquinha, mas a culpa era dela. Pastor, quem que é o maior culpado de eu estar na vida que eu estou? Nessa fraqueza, moleza espiritual. Não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar Deus, não tem vontade de fazer campanha, não tem vontade de ir na igreja. Quem que está com essa fraqueza, essa moleza minha? É você mesmo. O Eucana chegou: Ana, por que você está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu não sou melhor do que qualquer filho que você podia ter gerado? Deus está dizendo assim: eu não sou melhor do que bênção na sua vida? Por que você está chorando?
que você está dizendo? Não vou mais na igreja porque a porta não abre, não vou mais na igreja porque Deus não me deu, não vou mais na igreja porque não aconteceu. Eu não sou melhor. Deus está dizendo, eu não sou melhor do que qualquer coisa. Por que você está assim? Aí ela acordou, olha o versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava numa cadeira junto ao pilar do templo de quem? Quando que ela tomou a decisão de ir para a igreja? Quando que ela tomou a decisão de se voltar para Deus, irmãos? Depois que comeram e beberam. Diga, Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Diga, Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Quando que ela teve força para ir para a igreja? Por que tem gente que não tem força para vir para a igreja? Porque não ora, porque não busca, porque não bebe, porque não come, está fraco. Ela só tomou uma posição quando ela finalizou o que a Penina instigava contra ela. Enquanto o que a Penina fazia funcionava, ela não comia, não bebia e continuava do jeito que estava. Até que o Eucana falou, eu não sou melhor que 10 filhos, eu não sou melhor que qualquer outra coisa. Ela, peraí, é hoje que eu acabo com isso. Comeu, bebeu e foi para a igreja. Diga amém. Diga, Ana se levantou, depois que comeu e depois que bebeu. Mais uma vez, Ana se levantou, depois que comeu e bebeu. O que está faltando para você se levantar? Comer? Mas pastor, eu já faço tanto isso. Mas não é fisicamente. Por que você acha que toda vez que você vai ler você sente sono, irmão? Por que você acha que toda vez que você vai vir para a igreja se aprontar, você acha, ai pastor, estou tão cansado. Mas se fosse para qualquer outro lugar não estaria. Por que você acha que sempre quando você tem um vínculo com Deus alguma coisa está errado? Porque o diabo sabe que a partir do momento que aquilo for quebrado, você se fortalece. Ele quer quebrar. Quem está entendendo, diga amém. Ao 10. Ela, pois, com amargura de alma, triste, orou ao Senhor e chorou abundantemente dentro da igreja. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva se lembrares e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça. Tem tanta gente que fez tanta promessa antes de conseguir alguma coisa e não cumpriu. A Bíblia diz que ela pediu um filho para Deus. Se o Senhor me der um filho homem, nós sabemos que o primeiro filho homem dela se chamou Samuel. Quando Samuel nascer, meu Deus, eu vou fazer tal coisa. Quando Samuel já nasceu na sua vida, você falou que ia fazer e não fez? Deus, se a porta se abrir, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Deus fez e você fez? Quem está entendendo, diga amém. Aconteceu, concebeu, foi gerado, você fez? Ou continuou na mesma coisa quando antes do Samuel ser gerado? Tem gente que quando pede convicto, aflito, amargo, chorando, Deus me faz, nasceu, e agora? Agora nós vamos ver se você superou ou não. Porque se você superou tudo o que a Penina fez, toda a ausência de antes de ser gerado, quando o milagre acontecer, você vai tocar em Jesus e importa o que importar. Aconteça o que acontecer, você vai, porque você olha aqui para mim, o primeiro lugar que o diabo vai fazer de tudo para te tirar, vai ser de dentro. Os primeiros indícios de uma pessoa que aos poucos está saindo da igreja, ela vai se esquivando do que Deus tem para ela. Os primeiros indícios, ela começa a fazer as coisas do jeito dela. E todo mundo que foi tirado do templo, da igreja, princípios cristãos, não conseguiram continuar. Exemplos: Davi. Teve um dia que Davi tinha que ir para a guerra, ele não foi, fez do seu jeito. Naquele mesmo dia, caiu. Vou te dar outro exemplo.
Se o primeiro não está, vou te dar outro exemplo. Deus falou para Saul: quando vocês prenderam os amalequitas, quando vocês prenderam os inimigos, mate o rei Agag e tudo que tiver com ele. Mas ele fez do seu e perdeu o reinado. Vou te dar outro exemplo. Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus havia dito para comer todos os frutos, mesmo menos o que estava no meio. Existiam tantos outros, mas eles fizeram do seu jeito. Comeram, perderam o jardim do Éden. Vou te dar o quarto exemplo de quem fez do jeito e perdeu alguma coisa. Jonas. Deus envia para Jonas uma missão de ir para Nínive pregar, e fala para ele: vai para lá e faz. Mas ele decidiu ir para Tarsis, fez do seu jeito e perdeu o direito de viver, que só foi devolvido quando ele decidiu fazer a vontade. Se ele não decide, tinha morrido dentro do peixe. Enquanto você continuar fazendo do seu jeito, o seu direito de viver vai ser tirado. Você vai viver do jeito que a vida quiser que você viva. Agora, se você quiser ter vida com Deus, só vive quem morre. Jonas teve que morrer para ele e viver para Deus. Aí o peixe cuspiu ele. Tem gente que está dentro do peixe hoje. Angústia, miséria, escassez, dívida, briga, problema. Só vai terminar. O peixe dívida, o peixe problema, o peixe multidão só vai cuspir você quando você decidir morrer para você e viver para Deus. Aí você vai ver o plano de Deus. Enquanto isso não acontecer, a bênção de Deus nunca vai bater. Você entende o porquê o diabo sempre quer tirar as pessoas de dentro da igreja, de perto de Deus? Porque quando você faz do seu jeito, alguma coisa se perde. Te dei 5 exemplos, te dá o último, Sansão. O pai falou para ele: não casa com alguém fora do povo. Mas ele ouviu: eu quero casar com Dalila, eu quero casar com a Filisteia, porque a mulher é bonita, porque a mulher chama a atenção. E casou. Sabe o que aconteceu? Fez do seu jeito, perdeu a força, e os seus olhos foram tirados. Para a gente orar, olha para mim. Existem inúmeras pessoas que fizeram do seu jeito, pagaram um preço alto por isso, e aprenderam a suportar na dor. E não precisava ser assim. Amém, gente? Todos que fizeram do seu jeito perderam alguma coisa e precisaram superar, mas não precisava ser assim. Quem quer superar? Pastor, e se eu não decidir superar hoje? Daqui uns dias, meses, anos, a gente conversa. O que é que você perdeu para você voltar-se para Deus completamente? Porque ninguém que decidiu fazer do seu jeito continuou com alguma coisa, mas alguma coisa se foi, cortou. Aí quando passou, Deus, misericórdia, eu estou aqui, mas alguma coisa foi tirada. Deus só vai devolver o direito de viver para alguns, se você decidir fazer o que Deus chamou você para fazer. Sai da sua vontade, irmão, entra na vontade de Deus, antes que o peixe te engula, antes que você seja expulso do Éden, antes que alguma coisa não seja gerada na sua vida. Amém? Quem entendeu essa palavra? Fica de pé, coloca aquela imagem para mim. Olha essa imagem. O que significa isso? O que significa isso, gente? Ó, eu ultrapassei, eu consegui, eu suportei. Muitos só vão conseguir ser isso, chegar a esse nível de sensibilidade, a ponto de comemorar alguma coisa, se ela aprender a superar. Agora, se ela não superar, ela nunca vai prestigiar desse momento, mas vai ver muita gente prestigiando. Vai ver muita gente conseguindo, progredindo, avançando, superando, vencendo, suportando, mas ela vai continuar estagnada. A mulher que teve que decidir tocar em Jesus, ninguém mandou. Quem tem que tocar em Jesus é você. Amém? Eu falei hoje, eu mandei uma mensagem hoje, pode acender a luz, individualmente, para todos. Vocês receberam?
A Bíblia diz que quando Joiada, o sacerdote, era vivo, o Joás, tudo que Joiada pedia ele fazia. Mas o dia que Joiada morreu, descobriram quem era Joás. Joás, quando Joiada morre, sabe o que ele fez? Alguém que tinha vindo no altar com Deus, foi adorar ídolo, foi idolatrar estátua. Mas por que mudança drástica? Adorava a Deus e de repente não adora mais, porque tudo que ele fazia na época que Joiada era vivo, ele fazia porque tinha que fazer. Ele fazia porque alguém instigava, alguém estava ali, vai, faz, busca, clama, ora. Não era dele, porque se fosse dele, a morte de Joiada não teria interferido no que ele fazia para Deus. O que o povo fazia para Pedro, Tiago morrendo e Pedro sendo preso, interferiu? Interferiu? O que você está fazendo com Deus, alguma coisa está interferindo? Irmãos, palavra de Deus séria. Que daqui uns meses eu não venha ver você com os olhos arrancados. Eu não venha ver você dentro de um peixe sem saída. Que daqui uns meses eu não venha ver você com algum milagre vedado porque você decidiu seguir a sua vontade. Mas que daqui uns dias eu possa ver você comemorando. Comece mais já. Se você decidir superar. Passou. Esqueceu. Foi. Eu não tenho mais parte com o passado. Eu não tenho mais parte com a aflição. A multidão não é impedimento para mim tocar. Eu vou passar por ela e vou conseguir. Se você seguir essa linha de raciocínio pregada hoje, daqui uns meses eu vou ver você assim, comemorando a sua vitória. Diga glória a Deus. Pastor, e se eu não seguir a linha de raciocínio pregada? Juízes 27, 26, se eu não estiver enganado. E naqueles dias não havia rei, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Todo mundo que faz o que quer, o que pensa, do jeito que quer, quando quer, não tem rei. Quem tem rei, faz do jeito que o rei manda. Vai para Nínive, é agora. Vem para Tarso, é agora. Faz tal coisa, é agora. Vai para Nínive, não, vou para Tarso, não tem rei. E quem age por si não tendo rei, por consequência vai ser engolido por um peixe. Só vai ter o direito de vida devolvido se fizer a vontade de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração.